Prezados alunos, estamos de volta aqui para fazermos agora os exercícios dos concursos anteriores. Na verdade, nós vamos fazer uma complementação dos exercícios dos concursos anteriores, porque alguns nós já vimos em aulas passadas. Bem, pessoal, o objetivo aqui é justamente mostrar o que para vocês? Que se vocês assistiram às aulas, desde a primeira aula até a última, vocês conseguirão fazer a prova com muita tranquilidade e com certeza vocês acertarão todas as questões. Tudo que poderia ser cobrado, tudo que pode ser cobrado pela banca, tá? Eu peguei e esgotei todas as possibilidades de cobrança. E vocês verão isso agora fazendo essas questões aqui. Vamos lá, pessoal. A Lei Complementar número 97, que nós terminamos de ver na aula anterior, de 9 de junho de 1999, apresenta várias disposições sobre a organização das Forças Armadas e sobre o assessoramento ao seu comandante supremo. Considerando as disposições dessa lei complementar sobre esses assuntos, assinale a opção correta. Vamos sempre prestar atenção na hora da prova se o comando da questão pede que assinalemos a opção correta ou incorreta. Passemos agora à leitura. Vamos ler uma a uma, porque nós vamos recapitulando tudo que foi dado. E mesmo aquelas que estão incorretas, vamos ver por que está incorreta. Assim a gente treina muito mais. As Forças Armadas são diretamente subordinadas ao presidente da República. Pessoal, vejam bem aqui. O que essa questão está dizendo? Que as Forças Armadas são diretamente subordinadas ao presidente da República. Nós vimos que o presidente da República, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Mas nós vimos que elas são subordinadas diretamente ao ministro de Estado da Defesa. Então, essa opção aqui, pessoal, ela está errada. No que concerne ao emprego de meios militares, o presidente da República é assessorado apenas pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Recapitulando o que nós vimos para que a gente assimile mais. Pessoal, no que concerne ao emprego de meios militares, nós vimos que o presidente da República é assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, certo? E nesse caso específico, o ministro da Defesa será o presidente do Conselho Militar de Defesa. Então, essa alternativa aqui também está errada. Letra C. O Conselho Militar de Defesa é órgão de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa. Essa assertiva aqui está corretíssima. Olha aqui, pessoal. Apenas recapitulando, o Ministro de Estado da Defesa, ele possui dois órgãos de assessoramento permanente. Quais são? O Conselho Militar de Defesa e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Apesar de termos achado a resposta certa, vamos ler as demais. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é órgão de assessoramento exclusivo do presidente da República. Acabei de falar para vocês que o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é órgão de assessoramento do ministro da Defesa.
Então aqui está errado. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas sempre presidirá o Conselho Militar de Defesa. Pessoal, aqui está totalmente errado, tá? Quem vai presidir o Conselho Militar da Defesa, tá? E quando o Conselho Militar de Defesa assessorar o presidente da República no que tange ao emprego de meios militares, será o ministro da Defesa. Então aqui também está errado. Por que eu estou lendo todas as alternativas com vocês, mesmo depois de achar aqui a alternativa correta? Porque a Marinha, ela costuma repetir muito essas frases aqui no verdadeiro e falso, tá? Em várias questões, mesmo que o comando da questão seja diferente, ela costuma repetir essas frases. E assim a gente vai treinando, vai recapitulando, vai fazendo a nossa revisão e assimilando melhor o conteúdo. Vamos à próxima questão. Sobre o Livro Branco da Defesa Nacional, que é o mais completo e acabado documento acerca das atividades de defesa do Brasil. Assinale a opção incorreta. Observemos agora que o comando da questão pede que nós assinalemos a opção incorreta. Vamos lá, pessoal. A implantação do Livro Branco de Defesa Nacional compete ao Ministro de Estado da Defesa. Perfeito, conforme nós vimos na nossa última aula. Eu até frisei para vocês decorarem. Pessoal, Livro Branco de Defesa. Quem é o responsável pela implantação? Ministro da Defesa. O Livro Branco de Defesa Nacional foi institucionalizado pelo Decreto número 1703, de 18 de dezembro de 2008, que aprova a Estratégia Nacional de Defesa. Pessoal, eu também falei para vocês que o Livro Branco de Defesa Nacional, ele foi institucionalizado pela Lei Complementar 97, de 1999. Então aqui está errado. Vamos dar continuidade. O Livro Branco de Defesa Nacional é um documento de caráter público. Perfeito. Aqui está certo. Por meio do Livro Branco de Defesa Nacional, permitir-se-á o acesso ao amplo contexto da estratégia de defesa nacional. Corretíssimo, pessoal. O Livro Branco de Defesa Nacional, ele vai permitir esse acesso, ele vai tratar justamente da nossa estratégia de defesa nacional. E a próxima, o Livro Branco de Defesa Nacional deverá conter dados estratégicos sobre as Forças Armadas. Corretíssimo, nós também vimos isso na aula anterior. Passemos à próxima questão. A Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 1999, ao tratar da organização das Forças Armadas e da sua direção superior, estabelece a competência de alguns órgãos e autoridades. Considerando as disposições dessa lei complementar sobre esse assunto, assinale a opção correta. Como eu falei para vocês, muita atenção no comando da questão. Então aqui nós vamos assinalar a opção correta. Vamos passar aqui a leitura das opções. Ao Ministro de Estado da Defesa compete promover os oficiais generais das Forças Armadas. Pessoal,
errado. Vamos recapitular e assimilar. Eu falei para vocês que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Então, pessoal, guardem isso. Quem vai promover ou vai nomear alguém é o presidente da República. O máximo que o ministro de Estado da Defesa pode fazer é indicar ao presidente da República. A decisão final é do presidente da República. Ao ministro de Estado da Defesa compete nomear os oficiais generais das Forças Armadas para os cargos que lhes são privativos. Errado, pessoal, pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente. Compete ao presidente da República. Ao ministro de Estado da Defesa compete exercer a direção superior das Forças Armadas. Aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês para que vocês rememorizem aquilo que eu falei com vocês, a diferença entre chefe supremo e direção superior. Então, aqui a direção superior das Forças Armadas, ela é sim exercida pelo ministro de Estado da Defesa. Então, aqui está correto. A alternativa é a letra C. Ao ministro da Defesa compete elaborar o planejamento do emprego conjunto das Forças Armadas. Nós vimos que conjunto, pessoal, tem a ver com o chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas. Então é ele que elabora o planejamento do emprego conjunto das Forças Armadas. Aqui está errado. Ao Estado-Maior conjunto das Forças Armadas compete formular a política e as diretrizes referentes aos produtos de defesa empregados nas atividades operacionais. Frisei bem com vocês na aula que produtos de defesa compete ao ministro de Estado da Defesa. Então, terminamos essa aqui, recapitulamos e vamos para a próxima. A Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 99, contempla inúmeras disposições sobre o Ministério da Defesa e sobre o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, assegurando prerrogativas para os ocupantes de alguns cargos importantes. Com base nessas disposições, é correto afirmar que alternativa A, apenas lembrando aqui, vamos sempre na hora da prova, pessoal, ver aqui o comando da questão. É correto afirmar. É assegurada ao oficial-general da ativa a permanência em serviço ativo ao ser empossado no cargo de comandante da sua respectiva força. Nós vimos que quando o oficial-general ele é empossado no cargo de comandante da sua respectiva força, automaticamente ele passa para a reserva. Então aqui está errado. É assegurada ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas precedência hierárquica sobre os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Vou pedir para vocês lembrarem da confecção do nosso organograma. Quando nós fizemos aquele organograma, eu fiz questão de colocar o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas na mesma linha
que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, justamente para auxiliá-los em resolução de questões desse tipo. E nós vimos ali que eles possuem a mesma precedência hierárquica. Ou seja, então, o que diz essa assertiva aqui? É assegurada ao chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas precedência hierárquica. Não é assegurada precedência hierárquica, porque eles possuem a mesma hierarquia. Então aqui está errado, pessoal. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem singularmente de um comandante, nomeado pelo Ministro de Estado da Defesa. Quem nomeia, quem promove oficiais generais, sempre o presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas tem como chefe um oficial general do último posto. Bem, até aqui está correto. Da ativa ou da reserva, até aqui está correto. Indicado pelo Ministro de Estado da Defesa. Correta essa afirmação. O Ministro de Estado da Defesa vai indicá-lo, mas quem vai nomeá-lo é o Presidente da República. É assegurada ao oficial general indicado para o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas a permanência na ativa quando empossado no cargo. Nós vimos que quando ele é empossado no cargo, ele automaticamente passa para a reserva. Então a resposta certa, alternativa D. Com isso, pessoal, nós fizemos aqui todas as questões relativas a esse tópico do nosso conteúdo programático. Vocês que assistiram às aulas e fizeram as questões, vocês agora já têm uma noção de como isso é cobrado para vocês, tá? E sintam-se seguros, porque com todas as aulas dadas, se vocês assistirem às aulas e prestarem atenção nos detalhes que eu passei para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês acertarão todas as questões referentes a esse tópico. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, onde nós daremos continuidade ao nosso curso, passando para a parte de liderança.